Agora sim, meia-noite. Meia-noite, Porque, né? Vamos lá. porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amados, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Estamos aqui mais uma vez para a nossa terceira live sobre batalha espiritual, quarta live desse bate-bola com o pastor Paulo Roberto da Costa Brava, que para mim é um privilégio tê-lo compartilhando dos seus conhecimentos, das suas experiências. Já tem algumas pessoas conosco, são muito bem-vindos. Minha sobrinha Lília, Bela, e algumas outras pessoas que já estão chegando, que já estão entrando. Quero mandar um parabéns especial para minha irmã Euda, que fez mais uma primavera nesse dia 16, para papai Joel, né, pastor Joel Bezerra, que também fez aniversário dia 16, e a minha ovelha Suzana, que também fez aniversário neste dia 16. A todos eles, parabéns, que Deus torne reais as bênçãos que ele já determinou sobre as suas vidas. Pastor Paulo, graça e paz. Graças a paz, Francisco, muita expectativa, né, para esse tema de batalha espiritual em alto nível, né, em nível estratégico. Eu também tenho o privilégio de estar com você, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho muito grande, eu sei que é uma autoridade nessa área e que a gente vai aprender juntos, Francisco, essa perspectiva de batalha espiritual em alto nível, em nível estratégico. E espero que a gente possa sair daqui não da forma que nós entramos, irmãos, mas que possamos crescer na graça e no conhecimento. Paz, Tiago. Seja bem-vindo. Amém. Então vamos lá. Quando a gente fala de batalha espiritual, a gente fala da natureza dessa batalha, das estratégias que são usadas, das armas que são usadas e do campo onde ela se trava necessariamente. Batalha espiritual, ela tem a sua teologia firmada aí por volta, já fazendo uns 40 anos, né? E boa parte do que nós recebemos na teologia da batalha espiritual vieram de pessoas do ocultismo que se converteram a Cristo. Né? Isso é interessante nós sabermos, porque até uns 40 anos atrás, o liberalismo teológico ele imperava, né? De forma que, na modernidade, as coisas sobrenaturais elas foram escanteadas, elas foram esquecidas. Inclusive, a teologia perdeu o seu poder de ciência, né? Deixou de ser considerada uma ciência no ramo do saber. E então surge a teologia da batalha espiritual, mostrando uma realidade bíblica, né? Com consistência bíblica, mas com muita informação que veio do campo do inimigo, de pessoas que foram libertas por Cristo, que se converteram ao Senhor e que então trouxeram para nós as informações. A gente sabe que no campo de batalha, informação é essencial. A batalha espiritual ela se dá em vários níveis e ela não se dá necessariamente contra pessoas, embora as pessoas por vezes sejam usadas pelo inimigo e seja o canal pelo qual ele fundamenta os valores do reino das trevas por onde ele passa, né? Onde ele consegue se estabelecer. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados, potestades, contra dominadores e contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Pastor Paulo, falar de batalha espiritual é falar de uma perspectiva de que a batalha ela é real, tá certo? Ela é real, ela de fato acontece, ela tem os seus efeitos no mundo físico, ela pode ter os seus efeitos colaterais, por exemplo, pode haver bombardeio do inimigo e de alguma forma atingir pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão combatendo o inimigo. Isso acontece em toda guerra, em toda batalha. Né? Há uma similaridade entre a batalha do mundo espiritual e as guerras que acontecem no mundo. Né? Então, há feridos de um lado, há feridos do outro. Agora, falar de batalha espiritual
é falar de uma perspectiva de que nós já somos vencedores. E por que Amém. que a gente começa falando isso e mostrando essa perspectiva de que nós já somos vencedores? A palavra do Senhor diz que em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que Jesus teve que morrer, porque quando ele morreu, ele não só pagou o preço pelos nossos pecados, ele não só, como diz Colossenses 2 também, rasgou a cédula de acusação contra nós, mas ele destruiu o poder do diabo, ele destruiu o poder da morte. O que é que isso significa? A palavra destruir, no grego, é catargio, significa aniquilar, significa tornar nulo, significa tornar sem efeito, tornar sem poderio. E não significa que o diabo deixou de existir. Não significa que a morte deixou de existir. Não significa que os demônios, os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade não existem. Acontece que o poder deles foi aniquilado. A palavra Amém. diz que Jesus, ele expôs Satanás e todo o inferno ao ridículo. Ele zombou, ele triunfou deles na cruz. E essa é a certeza de que nós temos garantida a vitória. Jesus, ele vai nos mostrar o poder que há no seu nome, porque em virtude da sua humilhação, ele foi elevado a uma posição onde o seu nome está acima de todo o nome, para que tanto anjos quanto todos os espíritos, tudo e todos se submetam ao seu nome. Todo joelho há de se dobrar, em cima nos céus, sobre a terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele ressuscita e se apresenta diante dos discípulos, ele declara aquilo, a autoridade que lhe foi otorgada pelo Pai. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Então, a perspectiva que Jesus nos dá em Mateus 11, de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, agora, em sua ressurreição, ele atesta esse poder, ele atesta essa autoridade e declara, não é, que a autoridade foi dada para ele e agora ele delega para nós essa mesma autoridade. Então, todos os textos da grande comissão, nós encontramos a revelação dele, de que ele nos deu poder para pisarmos escorpiões, serpentes e toda a força do maligno. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Efésios capítulo 6, a respeito da nossa luta, que não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós estamos vivendo um tempo interessante, um tempo em que nós não podemos ficar ocupados ou distraídos com certas sugestões do inimigo, mas nós precisamos pensar e buscar no Senhor uma visão ampla do campo de batalha e das coisas que estão acontecendo. Porque a guerra espiritual, embora nós sintamos os seus efeitos em todos os âmbitos da sociedade, em todos os âmbitos, inclusive no nosso próprio corpo, tá? O que muitas vezes nós percebemos são apenas sintomas de um efeito muito maior que já aconteceu e que foi estabelecido dentro desse parâmetro de guerra espiritual. Então, a gente não está falando aqui do Ministério de Libertação, que é um dos braços, dos elos da batalha espiritual. Libertação, ele tem seus vários braços e a gente não vai falar sobre ele aqui hoje, né? A gente não vai falar de expulsão de demônios, não vai falar nada disso, porque eu entendo que o que a gente tem nessa linha de frente do corpo a corpo, da batalha solo, é somente um reflexo de algo que está dominado muito mais além e que foi implantado numa estratégia de guerra, numa guerra inteligente. E nós, da mesma forma, precisamos ter inteligência de guerra espiritual. Nós precisamos pensar e agir
na direção do Espírito Santo, mas com uma visão mais ampla. A primeira vez que isso me foi despertado foi há cerca de uns 20 anos, num congresso, onde a oficina que foi mais comentada, mais badalada, foi uma oficina de batalha espiritual. Você tem ideia? Quando eu cheguei para me inscrever, já não tinha vaga, eu fiquei na reserva da reserva da reserva e terminei não participando dessa oficina. Por ela ter sido tão badalada, o principal preleitor desse congresso, ele, dentro das suas preleções, ele falou uma coisa muito interessante. Nós estamos preocupados com a batalha espiritual e a luta contra esse ou aquele demônio que tem agido em pessoas, que tem agido até no seio de algumas igrejas, mas nós esquecemos que as principais batalhas espirituais, elas acontecem a nível mundial e a nível nacional, dentro dos três poderes da nossa democracia. Dentro do legislativo, dentro do judiciário e dentro do executivo. Ali são dadas as decisões aonde os valores do reino de Deus ou os valores do reino das trevas vão ser estabelecidos, pastor Paulo. Para você ter ideia, eu vou lhe deixar falar já, mas isso está fervendo tanto que a gente tem que colocar para fora de uma forma muito, muito dinâmica, muito estratégica e com muita graça e com muita humildade. Presta bem atenção. Nós tivemos, na época de 64, de 1964, aquilo que a esquerda da política brasileira chama de golpe. E aquilo que a direita da política brasileira chama de revolução. Nós tivemos ali um entrave da batalha espiritual. O que se queria, na verdade, no Brasil, era implantar o comunismo que estava crescente no mundo. O que aconteceu com o reino de Deus, ou com o avanço do evangelho, nas sociedades ou nos países que tiveram o comunismo, que tiveram o socialismo estabelecido? Os evangélicos, os protestantes, eles foram perseguidos. Eles foram maltratados, eles foram mortos, eles foram violentados. As pessoas tiveram os seus direitos cessionados, as pessoas tiveram os seus bens saqueados. E isso por causa de uma ideologia política que sacrificou nações e sacrificou valores do reino de Deus. Então, a Revolução de 64, ela impediu que o socialismo se estabelecesse no Brasil e, apesar dos pesares e apesar dos excessos, que a gente não vai entrar aqui em detalhes, podemos dizer que foi uma vitória do reino de Deus, porque impediu que o povo de Deus viesse a sofrer impedimentos no avanço do evangelho e, ao mesmo tempo, que direitos humanitários de um Estado democrático de direito fosse cessionado na vida da população brasileira. No entanto, as ferramentas ou os adeptos do ocultismo e os adeptos dos valores do socialismo, que são contrários aos valores do reino de Deus, tá certo? Que isso fique muito bem claro. Eles permaneceram dentro das instituições de ensino, que as universidades, as faculdades, que é onde se forma a mentalidade das pessoas. E a principal guerra espiritual, ela acontece na mente, porque na mente é onde as pessoas estabelecem os valores. A razão, ela vai agir de acordo com os valores que lhe foram ensinados. Então, houve uma verdadeira doutrinação, sobretudo nos últimos 40 anos. E aí o que acontece? Em 1985, você tem uma abertura política e quem é que passa a assumir o governo e as instituições federativas do legislativo,
do judiciário e do executivo. Pessoas que defendiam unicamente os valores do reino das trevas. Foi algo massificado, doutrinado. Tá? Você chega num campo acadêmico hoje, a sua fé ela é questionada, os valores do reino de Deus são questionados, a política ela é polarizada, esquerda e direita, você não tem a opção de ficar no centro e procurar o equilíbrio. Tá? E o que é que se defendeu ao longo desse tempo? Aborto, casamento homossexual, divórcio. E tem mais. Dentro dessa batalha de nível estratégico, nós tivemos grandes emissoras de TV, entre elas a Globo Lixo, tá? Que difundiu valores do reino das trevas dentro das casas das pessoas, formando uma mentalidade medíocre e uma mentalidade pecaminosa, fazendo com que as pessoas se afastassem cada vez mais de Deus, e até mesmo aqueles que serviam a Deus e adoravam a Deus ficaram envolvidos, enlaçados e escravizados por programações televisivas que só fazia, no mínimo, trazer perturbação mental e espiritual para as pessoas. Então, nós estamos tratando de uma batalha espiritual em alto nível, aonde a guerra ela não acontece no face a fuça, né? Face nossa e fuça do inimigo, mas ela se dá em altos escalões, aonde ali são estabelecidas as leis. Né? Nós tivemos uma Constituição de, acho que 88, uma das melhores constituições da nossa federação, né? Uma das melhores cartas magnas que nós tivemos, entre as várias que tivemos. No entanto, a partir daí, essa turma, movida pela corrupção, movida pelo egoísmo, movida por valores contrários à palavra de Deus, tomaram partido e tomaram posicionamento estratégico e foram usados pelo reino das trevas para burlar essas leis que eram boas, a fim de favorecer a eles próprios e a ideologia deles. E aí nós tivemos um grande principado, tá, de corrupção estabelecido em todas as esferas do nosso governo e se estendendo a toda a população brasileira, se tornando um problema endêmico. E com a corrupção, você tem a miséria, você tem o caos na saúde, você tem pessoas que não recebem uma educação de qualidade, você tem vários problemas que te levam para um caos. Nada mais, nada menos do que os efeitos, pastor Paulo, das trevas reinando absoluto. Em contrapartida, nós temos o povo evangélico, servindo a Deus e adorando, mas alheio a essa batalha que está acontecendo ali, sofrendo apenas os efeitos na economia, tá? Porque o rico vai ficando cada vez mais rico, mas o pobre não tem condições de sair do seu estado de pobreza e ascender para uma estabilidade econômica confortável. Não é? Você tem pessoas que até querem ser libertas, mas não conseguem por causa de toda uma conjuntura, tá? De um conjunto de ações das trevas que impede a pessoa de se desenvolver. E aí você diz, então, pastor, o que é que a gente tem que fazer? Não é? A batalha ela é real. Nós chegamos num momento em que eu acredito que o principado da corrupção começou a ser destruído, a ser dilacerado, a ser aniquilado. Tá? Esse problema endêmico ele foi exposto como um grande tumor purulento que foi estourado, né, e que se tornou notório para todo mundo. O poder da corrupção ele foi exposto, né? Ele foi minimizado. Hoje nós temos a transparência em quase todos os setores. No entanto, apesar de nós termos um governo que teme a Deus, apesar do seu credo religioso, tá? Fique bem claro,
isso, mas é um cara que teme a Deus, é um cara que até agora ninguém achou nada que pudesse condenar em termos de corrupção. Tá? A única acusação que acham para ele é as falas agressivas e às vezes precipitadas, tá? Porque ele fala o que pensa sem temor, até tem mudado muito o seu comportamento e as suas falas. Acredito que os seus assessores têm orientado ele, porque um presidente de uma nação como o Brasil não pode continuar falando o que quer, o que pensa, na hora que quer, na hora que pensa, mas é um homem que está cercado de muitas ameaças, sobretudo no mundo espiritual. Uma guerra que nós, como povo de Deus, precisamos entender e precisamos agir. Nós não podemos ficar acomodados e deixar o circo pegar fogo. Por quê? Ele está ali, mas ao redor, se você observar, em todos os setores, no legislativo, no judiciário, existem ataques no executivo dos estados, dos municípios, contra uma autoridade estabelecida. Um estado, podemos dizer, de anarquia. E isso não é nada mais, nada menos do que a ação de principados para tentar desestabilizar a nossa nação e impedir o avanço do reino de Deus. Esse coronavírus nos trouxe para dentro de casa, para um isolamento social, mas ele nos trouxe a uma oportunidade. Presta bem atenção. Eu penso que o ataque do inimigo era: vou acabar com a adoração da igreja. No entanto, nós viemos reforçar a família, a relação familiar e a adoração dentro de casa, mostrando que cada casa é uma igreja. Entende, pastor Paulo? Então, hoje eu começo pensando e refletindo que é necessário uma ação da igreja, uma ação maciça da igreja dentro desse âmbito de batalha espiritual, mas a nível estratégico. Não é tempo da gente ficar conformado, não é tempo da gente achar que está tudo bem, mas é tempo de usarmos as armas espirituais contra as trevas, mas a nível estratégico. Está me entendendo? Estou entendendo. Fazer uma pergunta para você, dentro dessa temática que você está colocando, que você está colocando a batalha espiritual num nível estratégico, onde disse principados territoriais que atuam na política, na economia, em setores estratégicos da sociedade. Esses espíritos não são aqueles que se manifestam em terreiros, mas são aqueles que comandam impérios. Eles fazem todo estratagema político, social e econômico. Todavia, eu quero lhe fazer uma pergunta. Nessa perspectiva estratégica de batalha espiritual, como você vê essa perspectiva em relação à igreja? Em relação a tentar desestruturar a igreja e tentar acabar com o avanço da igreja no mundo, a nível estratégico, diante de tudo que está acontecendo. Qual a leitura que você pode fazer sobre isso? Pastor Paulo, eu penso que a adoração da igreja e a atividade da igreja, ela ilumina os céus com a presença de Deus. Ela atrai a presença de Deus para a terra. Um lugar onde há santificação, onde há adoração, onde há pregação da palavra de Deus. Este lugar é um lugar onde tem o seu DNA mudado. A terra ela tem sido contaminada por sangue derramado, a terra ela tem sido contaminada pelo pecado cometido, mas a terra ela é santificada e ela é restaurada pelo arrependimento e pela busca ao Senhor do povo de Deus. E o povo de Deus, então, nessa perspectiva de adoração, ela tem enchido os céus com a glória de Deus e ela tem atraído o favor de Deus para a terra. No entanto, as estratégias do inimigo tendem a querer frear, a querer parar a igreja na sua dinâmica, na sua luta, na sua guerra. O que não se consegue fazer, porque a igreja já é mais do que vencedora. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Um grande problema que nós temos, não é, em relação ao inimigo é que o inimigo é bem articulado.
E apesar do inferno ele ser derrotado, ele não desfrutar da união e dos valores do reino de Deus, o inferno ele é organizado. O inferno ele trabalha de uma forma estratégica. E nós, como igreja, estamos subdivididos. Nós somos um exército completamente dividido e desunido. Cada um procura implantar o seu próprio reino. Cada um procura atingir as suas metas como igreja local, tá? Eu respeito a individualidade de cada igreja, eu respeito eu sei que num país como o nosso seria impossível nós unirmos todo mundo, mas a gente teve um exemplo muito massa recentemente, que foi o Dia Nacional de Jejum, né, pedindo o favor do Senhor contra essa pandemia. Ali nós tivemos um vislumbre do que pode ser o reino de Deus no Brasil, a união das igrejas evangélicas por um só propósito. Infelizmente, além de nós não termos uma visão ampla da batalha espiritual a nível estratégico, o máximo que a gente tem na grande maioria das igrejas e com a maioria dos líderes são da cultura do sai-sai, do expulsar esse ou aquele demônio e ficar conformado com isso e achar, né, que está arrebentando com o inferno. Na verdade, falta muito conhecimento em termos de conhecermos as estratégias inteligentes do inferno para cativar toda uma nação. Então, acho que o pastor Paulo caiu, né? Ele deve estar voltando. E dentro, né, dessa perspectiva, nós precisamos empregar forças e manter uma postura de agressividade contra o reino das trevas. Não há tempo de nós não é tempo de nós estarmos conformados, não é tempo de nós estarmos acomodados, mas é tempo de nós sermos agressivos quanto igreja. Não é? Quando o Senhor Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está nos dizendo, entre outras coisas, que não é para nós ficarmos na defensiva. Tá? Não é a gente ficar trancadinho em quatro paredes, não é? E achar que está tudo certo e que está tudo bem, tudo beleza, e que o inimigo não vem contra nós, e se ele vir a gente segura a porta, e segurando a porta ele não vai poder derrubar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Na verdade, a postura da igreja é uma postura de agressividade. A gente vai lá, arrebenta as portas do inferno, e o inferno não pode resistir. Ok? Entendo. Francisco, eu quero também lhe fazer uma pergunta, Francisco. Diante disso tudo, né, desse ataque estratégico, né, de nível estratégico da igreja, como a igreja pode responder, Francisco? Quais são as ferramentas, numa perspectiva estratégica, para que nós possamos vencer, né, essa estratégia de Satanás num nível mais alto, visto que, um exemplo de um nível estratégico, a questão da liberdade, identidade de gênero, né? Isso é uma forma estratégica, né, de principados e potestades, de certa forma, interferir na sociedade, entendeu? Inculcar valores e conveniências sociais para interferir na igreja. Em relação ao nível estratégico de combate, o que é que nós podemos fazer como igreja, Francisco? Quais são os passos que você daria para, de forma estratégica, a gente ser mais incisivo, entendeu? Porque, às vezes, a gente é mais prático, como você falou. A gente quer trabalhar a libertação individual, as legalidades, as prisões de alma, os cativeiros de alma, mas aí você quer para um outro nível de batalha, no nível não mais rasteiro, mas no nível estratégico. Então, quais seriam os passos, né, se você puder fazer isso, se puder responder essa minha pergunta, pela qual a Igreja de Cristo pode, de forma estratégica, combater
no nível mais elevado de batalha espiritual? Pastor Paulo, uma guerra ela não é declarada do dia para a noite, nem tampouco ela é desencadeada sem planejamento. Às vezes, ela acontece como uma reação a um ataque surpresa, mas toda guerra ela é algo anunciado. Ela é algo que, de um lado e do outro, né, tem ações que levam os espectadores, né, ou os personagens a perceberem, tá, que uma guerra está por vir. Uma coisa que tem sido muito difundido recentemente, inclusive o Exército Brasileiro agora deu uma demonstração de força com um projeto de artilharia antiaérea e de artilharia de campanha lá no Amazonas, no estado do Amazonas, de uma forma muito linda, né? Que é a dissuasão. O que é dissuasão? Dissuasão é uma demonstração de força para inibir qualquer interesse ou qualquer ideia do inimigo de querer atacar. Então, durante a Guerra Fria, foi o que aconteceu. Estados Unidos e União Soviética fizeram isso com muito desvelo, com muito cuidado e com muita pompa, usando os meios de comunicação para demonstrar força. E com isso, nem os Estados Unidos atacava a União Soviética, embora fossem inimigos declarados, e nem a União Soviética atacava os Estados Unidos, embora houvesse muita vontade. Isso por causa do poder de persuasão. É o que o diabo ele faz quando nós pensamos em combatê-lo. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso é um poder de dissuasão para nos desestimular a agirmos contra ele. Batalha espiritual é algo que não é opcional. Eu disse isso na primeira live nossa. Todas as pessoas, crentes e não crentes, seja crente com maturidade espiritual, né, patenteado, seja ele pastor, presbítero, diácono, evangelista, apóstolo, semideus, seja ele o que for, ele está envolvido na batalha espiritual. Um novo convertido está envolvido em batalha espiritual e o não crente está envolvido em batalha espiritual. A diferença é se ele é uma pessoa liberta, tá? Ele está do lado dos libertos ou se ele está do lado dos cativos. Se ele é um guerreiro ativo ou se ele é um guerreiro passivo, uma pessoa que não entendeu ainda qual é o seu papel. Dentro disso, duas coisas são essenciais. Uma é a igreja como corpo, de uma forma organizada, quanto igreja local. Duas coisas essa igreja ela pode fazer no tocante à batalha espiritual de uma forma intercessória. Embora o inimigo esteja atuando nas esferas do poder, no legislativo, no judiciário, no executivo, essa batalha ela se consolida e ela se trava nas regiões celestiais. Lugar esse aonde o crente está assentado com Cristo. O centro das decisões do universo está ali. E nós atingimos este lugar com as nossas orações, com a palavra de ordem, com a palavra de poder no nome de Jesus. No Evangelho de Marcos, Jesus vai nos ensinar que ninguém pode entrar na casa de um valente e saquear os seus bens sem primeiro não amarrá-lo. Nós dissemos ainda há pouco que Jesus destruiu o poder do diabo, mas isso não significa que o diabo não existe e que ele não está agindo. Muito pelo contrário, ele continua agindo, mas existe uma autoridade na palavra de Deus, pronunciada na boca dos seus servos. Então nós precisamos declarar que o diabo está derrotado pelo poderoso nome de Jesus, que o expôs ao ridículo. E nós precisamos frustrar os planos do adversário em duas frentes. A primeira dela é pronunciando palavras de derrota contra eles, enaltecendo o poderio de Cristo,
e povoando as regiões celestiais com louvor e adoração. Eu acho que, de uma forma prática, as pessoas que estão em casa hoje precisam louvar mais a grandeza do nome do Senhor, encher o céu, sabe, a atmosfera celestial, com louvores que glorifiquem o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E a Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a primeira estratégia é combater o inimigo com palavras de ordem, tá? Encher os céus com louvores, estrategicamente, povo de Deus, ocupar lugares estratégicos na sociedade, onde nós poderemos estabelecer os valores do reino de Deus a partir do nosso ministério. Nós precisamos deixar de separar aquilo que é espiritual daquilo que é sagrado, né? Então nós temos a mania de separar. Quando eu estou na igreja, quando eu estou louvando, quando eu estou lendo a Bíblia, né? Quando eu estou pregando, então eu estou fazendo um serviço para Deus. Mas quando eu estou na sociedade, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em algum outro lugar, então esse serviço já não é sagrado, é secular. E nós fazemos essa separação, mas biblicamente não é assim. Nós somos espirituais, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. O ser humano é um ser pneumopsíquico somático. Nós precisamos compreender isso. E à medida que nós compreendemos isso, nós precisamos entender que o nosso lugar de trabalho, o nosso lugar na sociedade, é o lugar onde nós pelejamos pelo reino de Deus para estabelecer o reino de Deus na terra e também os seus valores. Amém? Então, o pastor Paulo saiu de novo, ele está com problema na internet, né? Eu quero aqui trazer aqui alguns comentários, né? São vários comentários que tem aqui. Cíntia Silva está conosco, Lili de Paula, Gleiciane, Biela, Sonara, Tiago, Rafa Menezes, Andresa, Letícia, minha sobrinha, pastor Carlos Félix, nosso amigo, glória a Deus, a Josiane Jo Erasmo, boa noite, meus pastores, boa noite, povo. Andresa, isso mesmo, demônios não são os que se manifestar, e sim como ele usar uma estratégia para a igreja e calar a igreja. Tem os que se manifestam e o que tem estratégia para derrubar, para calar. Isso mesmo. Vamos ver mais aqui. O pastor Paulo está com dificuldade na internet dele. Pastor Israel Cortez, seja bem-vindo. É mesmo assim, ele está dizendo. Joerasmo, amém. Aleph entrou. Pastor, o senhor já presenciou batalhas espirituais estratégicas na igreja? E como o senhor fez para ter fim essa batalha? Bom, a batalha ela tem sempre que ser estratégica, né? É como num jogo de xadrez, né? Você move uma peça, né? E essa peça ela já vai apontar para consequências ou para resultados, né? A igreja, ela, pelo simples fato de ser igreja e pelo simples fato dela existir, ela está envolvida numa batalha, né? Aonde o inimigo vai tentar frear as suas ações, porque as suas ações são avanço do reino de Deus, tá? Então não tem como você ser igreja sem estar dentro de um contexto de batalha espiritual. A questão é que muitas vezes nós não percebemos isso, muitas vezes nós não valorizamos isso, não estamos apercebidos e então nos tornamos saco de pancada do inferno, né? Muitas vezes o que a gente percebe são conflitos dentro da igreja que mostram que
a igreja parece que está perdendo a batalha. E aí deixa eu dizer para vocês uma coisa bem interessante que eu tenho aprendido nesse período. Embora nós falemos de níveis de batalha espiritual, existem também aquilo que estrategicamente a gente chama de subníveis, tá? Então, quando uma pessoa ela se converte, a primeira ação do inimigo com essa pessoa que acabou de se converter, e aí entenda que a conversão de uma pessoa implica mudança de reino, mudança de senhor e mudança de estilo de vida. Então, uma vez que a pessoa se converteu a Cristo, ele está mudando de senhor, está mudando de estilo de vida e ele está mudando de reino. E o diabo ele não fica satisfeito com isso. Você imagina, né, aquele ambiente, aquela pessoa era a sua marionete, né, era um escravo dele, que trabalhava para ele, que servia a ele, e agora ele foi arrancado do reino das trevas e veio para a luz. Essa pessoa que acabou de se converter, ela vai ser discipulada, ela vai ser treinada, ela vai se tornar um corredentor com Cristo e um guerreiro contra o reino das trevas. Então ele vai lutar para que essa pessoa ela não atinja a maturidade espiritual e ela não se torne um guerreiro contra o reino das trevas. Então, qual vai ser a estratégia do inimigo contra essa pessoa? Então, em primeiro lugar, lutou para que essa pessoa não se convertesse. Perdeu essa batalha. Só que a guerra continua. A gente fala de batalha e fala de guerra. A guerra ela vai findar quando finalmente Jesus tiver vencido todos os seus inimigos, quando tiver completada a plenitude dos gentios, quando for estabelecido o juízo final, onde o diabo e seus anjos vai ser lançado no lago de fogo que arde com chofre, com fogo e enxofre. Então, naquele grande dia, acaba a guerra. Até lá, nós vamos ter batalhas, nós vamos ter embates. Então, o ser humano está envolvido nesse embate, quer ele queira, quer ele não queira. E então, nós vamos perceber que, uma vez que essa pessoa foi arrancada das trevas, ela vai em busca da maturidade cristã e vai ser um agente do reino de Deus contra o reino das trevas. Então, o diabo primeiro tentou impedir que ele se convertesse, agora vai impedir que ele cresça, que ele se torne um corredentor com Cristo. Se ele perde essa batalha, se ele perde essa etapa da guerra, então agora ele vai tentar impedir que essa pessoa tenha uma visão clara do seu ministério, da sua missão, que é libertar os cativos. Então vai lançar aí as distrações. E uma coisa que nós percebemos são muitos crentes nominais, que começam com muito fervor, que começam com muita guerra, que são ativos, que gostam de orar, que gostam de ler a Bíblia, que participam dos estudos da igreja, que participam da célula, que participam do discipulado, mas de repente se vê envolvido em coisas desta vida, principalmente trabalho, tá? Estudo, é aquela pessoa que estava desempregada, que estava à beira de uma falência, que estava com a vida completamente desgraçada, o casamento completamente destruído, se converteu, tudo começou a se arrumar, tudo começou a ir para o seu devido lugar, e a bênção então começa a ser estabelecida, mas aí vem um emprego, vem uma oportunidade na faculdade, vem um curso, vem alguma coisa, e aí a pessoa já não tem mais tempo para estar na igreja, para estar com o seu grupo pequeno, para estar com o seu discipulador, já não tem mais aquele tempo de qualidade na oração, no jejum, não tem mais aquele tempo de leitura da palavra de Deus, e então ele entra naquele estágio da semente que se desenvolveu, mas junto com ela se desenvolveram os espinhos e ela ficou sufocada e termina ficando infrutífera e perdendo a batalha. Então, esse nível de batalha, esse subnível de batalha espiritual faz com que mesmo a pessoa sendo livre, ela esteja paralisada, esteja inativa contra o reino das trevas. Na verdade, é isso mesmo, Andrés. A pessoa não tem ânimo
né, ela não tem direção, ela não tem vigor espiritual para combater o inimigo, e ela está, mesmo estando do lado dos libertos, ela está ferida, digamos assim, né, por causa dos dardos do inimigo que sufocaram a semente que deveria frutificar para o reino. Agora, o estágio que a pessoa precisa viver no reino, o estágio que a pessoa precisa viver no reino é aquele estágio em que o inimigo não vai se prender em impedir o crescimento ou fazer desviar, fazer pecar, mas é lutar para não perder os seus adeptos, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente em Jesus, ele está tão ativo e tão cheio de Deus que ele entendeu qual é a sua meta, ele entendeu qual é a sua visão, ele está ali trabalhando para desfazer as obras do diabo e ele está avançando cada vez mais contra as trevas. Mas deixa eu dizer aqui para você uma coisa. Estamos falando de batalha espiritual a nível estratégico. Batalha espiritual não é algo para nós fazermos sozinhos. Não é a guerra de uma só pessoa. Não é o Rambo, não é o Braddock, não é o John do Arnold Schwarzenegger que vence uma guerra, uma batalha sozinho, que vence guerras sozinho. Não é isso. Tá? O reino de Deus ele precisa de guerreiros que estejam em sintonia, de pessoas que estejam organizadas para combater o inimigo. No reino de Deus, por exemplo, existe um princípio que é essencial. Um princípio que é essencial, que é o princípio da comunhão. Pastor Paulo está com dificuldade de participar. Pastor Paulo, tente sair e volte outra vez. Ele está com dificuldade de se conectar. Né? Nós já estamos a 47 minutos da nossa live e a gente vai parar porque eu quero fazer um momento de oração de guerra hoje. Tá? Então, a guerra espiritual e a batalha não é algo para se fazer sozinho. Existe um princípio, que é o princípio da concordância, o ligar e o desligar na terra. Então, aquilo que dois ligam na terra será ligado no céu. O que dois desligam na terra será desligado no céu. Então, é preciso haver esse princípio de concordância. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não é só o princípio da concordância, o princípio da koinonia. Existe algo essencial. Chama-se autoridade espiritual. E não existe autoridade espiritual, por mais conhecimento bíblico que você tenha, se não houver duas coisas: obediência e fé. A autoridade espiritual se dá por essas duas coisas. Você precisa estar debaixo de alguém que tem autoridade, que te pastoreie, que te mentoreie, que seja a tua cobertura espiritual. Você precisa estar submisso a ele. Você precisa estar submisso às autoridades constituídas. E você precisa ter fé em tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz. É preciso você entender quem você é, por que você é e para que você é. É preciso você entender tudo o que Jesus fez para que você tenha êxito na sua batalha. Meu amado, minha amada, o Senhor te convoca para essa batalha. Quando Paulo diz que nós temos que orar pelas pessoas que estão em eminência, que a gente tem que orar pelas pessoas que estão em autoridade, que a gente precisa orar para a gente ter paz, para a gente ter tranquilidade, para que a gente possa fluir de uma forma natural. Ele não está brincando. As batalhas a nível estratégico do reino das trevas, ela acontece lá nas regiões celestiais. Mas o seu reflexo se dá lá dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Tribunal Superior de Justiça, lá na Corte Máxima de Justiça da nossa nação.
E então nós vamos ver os reflexos disso em todos os setores da sociedade. Todos os dias nós precisamos orar por essas pessoas, para que Satanás perca o poder de influência sobre elas, para que isso que foi doutrinado em décadas para ser estabelecido em nossa nação seja destruído de uma vez por todas e os valores do reino de Deus se estabeleçam em nossa nação. Meu amado, eu gostaria de falar ainda um pouco mais. Amanhã a gente vai continuar com essa temática de batalha espiritual. O pastor Paulo hoje teve problema na internet, né? Teve dificuldades, mas nós vamos continuar amanhã, meia-noite em ponto. Agora eu convido você a se unir comigo e com a palavra de Deus, numa palavra de oração de guerra, e que você possa usar essa oração de guerra como um parâmetro para as suas orações de intercessão. Entenda que intercessão implica você ficar entre o alvo da sua intercessão e o diabo, dando palavras de ordem para que ele seja destruído, para que os seus intentos sejam desfeitos, sejam destruídos, sejam frustrados. Implica em você ficar entre o alvo da sua intercessão e Deus, clamando para que Deus estabeleça os valores do seu reino e a sua vontade naquele lugar aonde você está intercedendo. E também implica em você se colocar como resposta de Deus para resolver o problema. Amém? Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor para que a sua graça e a sua glória cerque a nossa nação, para que o reino das trevas seja completamente destruído, para que o valente seja amarrado e derrubado, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos orar. Se una comigo nesta oração. Papai querido, no nome de Jesus, nós estamos nas regiões celestiais, no lugar onde todas as decisões, para bem ou para mal, acontecem. E nós tomamos posse do poder que há no nome de Jesus, revestidos pelo sangue imaculado do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça, que nos dá graça e acesso à presença do Pai, revestidos nesse sangue e armados, vestidos com toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com a sensibilidade de direção do teu Espírito Santo, nós agora declaramos no mundo espiritual para que anjos e demônios escutem o poder que há na palavra de Deus e na unidade do corpo de Cristo. Satanás, nós nos colocamos contra você e contra todo o inferno. Satanás, nós declaramos que você é um derrotado. Nós declaramos que você está destruído. Nós declaramos que todo principado e potestade que tem sobrevoado, que tem estado sobre a nação brasileira, sobretudo principados de anarquia, sobretudo principados de desonra e de corrupção, sejam neutralizados, amarrados no nome de Jesus e banidos da nossa nação, para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Se percam no mundo espiritual e nunca mais voltem. Nós declaramos a todo espírito de morte, a essa pandemia, o Covid-19, a Asilon, a Asmodeus, estejam amarrados, neutralizados e banidos da nossa nação. Vão para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Se perca no mundo espiritual e nunca mais volte. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Papai querido, nós louvamos o teu poder. Nós louvamos a tua glória. Nós louvamos a santidade do teu nome. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de sermos teus filhos, pelo privilégio de termos sido alistados neste exército, convocados para essa batalha. E nós te agradecemos pela vitória do teu povo, pela vitória do teu exército. E nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos comunicar a tua palavra. Oh, Senhor, muito obrigado. Abençoa, Pai, cada pessoa que tem visto esta live, que tem visto este vídeo. Abençoa, Senhor, pastor Paulo, meu companheiro, meu parceiro de luta, de guerra, que tem, Senhor, estado comigo nessas lives. E, Pai querido, no nome de Jesus,
ministra graça ao nosso coração. E quando tudo isso passar, o teu reino seja estabelecido de uma forma como nunca foi na nossa nação. E que todas as trevas sejam dissipadas. Papai querido, a tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado, eu sararei a sua terra. Nos ajuda, Senhor, a nos arrependermos. Nos ajuda, Senhor, a nos convertermos ao Senhor, a andarmos em santidade, a realizarmos a tua obra, a vivermos, Senhor, em tua presença. Nos faz, Senhor, como nunca, apaixonados pelo Senhor, obstinados pelo estabelecimento do teu reino. E nos ajuda, Senhor, a entender a palavra que foi ministrada aqui hoje. E nos ajuda, Senhor, a ocuparmos com honra os lugares estratégicos na nossa nação, para que o teu reino e os valores do teu reino sejam estabelecidos nesta terra, neste lugar de paz, neste lugar, Senhor, que é o teu jardim na terra. Nós te glorificamos, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Pai querido, se tem alguém sofrendo hoje, ansioso ou enfermo, nós da mesma forma declaramos a tua cura, a tua libertação e a tua bênção sobre o seu filho e sobre a sua filha, que comigo concorda, dizendo amém, amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, e também com você que confirma comigo, dizendo amém, amém, amém. Um grande abraço fraterno. Amanhã, meia-noite, é a live da meia-noite. Convide o seu amigo, convide a sua amiga, os seus seguidores, para estarem conosco nesse tempo que tem sido de muita bênção. Até amanhã, em nome de Jesus. Esse vídeo vai estar no nosso canal no YouTube. Procura lá, Batalha Espiritual a Nível Estratégico. Será bênção.